Meio-dia e 14, o Jorginho tá pegando o celular aqui, né? Porque ele estava usando o bom e velho Zap Zap, né? Durante o intervalo. Esse negócio vicinho, rapaz, larga isso. 12h15 agora, e por falar em Jorginho, o assunto é o Galo, né? O Clube Atlético Mineiro enfrenta hoje no Mineirão o Corinthians em partida válida pela fase de quartas de final da Copa do Brasil, como já falamos no segundo bloco, mas a novidade é que o Tardelli, que esteve junto com a seleção nos dois amistosos do Brasil no sábado contra a Argentina e ontem pela manhã contra o Japão, e está sendo relacionado para esse jogo do Galo, né, que está montando inclusive um esquema para ter o atacante nesta quarta-feira. A gente vai ver aí imagens do Tardelli, o gol que ele marcou, o segundo gol que ele marcou contra a Argentina no amistoso de sábado. Aliás, ele marcou o primeiro também, né, foi autor dos dois gols. E aí, vamos ver os dois gols então? Vamos ver o primeiro, né? Gol de primeira, perninha direita ali, mandando para a rede, né? E o Tardelli, então, após atuar pela seleção na Ásia, o jogador chegou em São Paulo e na tarde desta quarta-feira deve seguir para Belo Horizonte em voo fretado para estará à disposição do técnico Levi Coupe. O Atlético divulgou a lista de relacionados para o jogo contra o Corinthians nesta quarta às 22 horas, horário de Brasília, no Mineirão, pela Copa do Brasil. E entre os 22 atletas escolhidos por Levi Coupe está o Diego Tardelli. O atacante chega no Brasil nesta quarta-feira, em São Paulo, por volta das 4h30, então não chegou ainda, né? Ele chega às 4h30 da tarde e o Galo, então, aí sim, deve montar esse esquema para contar com o atacante para a partida de hoje contra o Corinthians. Aquilo que eu falei no fechamento do bloco anterior. O Atlético precisa vencer bem, né? E se não tiver o Tardelli disponível, né, a dificuldade pode ser ainda maior, não é isso, Jorginho? Ô, Léo, está me parecendo muito cena de futebol amador, né? Eu já vi isso muito no futebol amador, né? Buscar o jogador em casa para chegar em cima da hora, às vezes chega no segundo tempo. Não sei não, de repente o Tardelli chega aí, pode até ajudar o Atlético, né? Fazendo gols ou ajudando também, dando assistência. Mas eu acho isso muito complicado. Seria uma forma muito injusta com um atleta desse, colocar um atleta desse num jogo decisivo, um atleta que jogou pela seleção brasileira, que tem uma viagem aí grande pelas costas, um fuso horário, quer dizer, jogador chega no Brasil, toma um avião rápido que vai chegar em São Paulo, já vem para BH, vai chegar na hora do jogo, não sei não, tenho minhas dúvidas quanto a isso, mas é o futebol, né? É assim, o Atlético tem dificuldades hoje também em armar um bom sistema ofensivo com esse jogo, precisa de marcar gols contra o Corinthians. Espero que, se o Tardelli entrar em campo, que eu acho um sacrifício muito grande, está expondo um atleta profissional a um risco muito grande de lesões. Então, não sei não, espero que o Atlético pense direitinho e que não pague caro por isso no futuro próximo. Jorginho, só o seguinte, né? Só para interagir o início da conversa, o segundo gol do Tardelli marcou, aquele jogador argentino que você gosta, que tem um rabinho de rato lá, você adora ele. Mas é o seguinte... Palácios. É isso. Eu fico pensando o seguinte, você já pensou que um jogador dessa importância para o Atlético, né, se caso venha entrar na partida, que eu acho também desumano, conforme você disse, não colocando ele, o Atlético perdendo essa classificação, você já pensou no prejuízo que o clube ia te arrecadar na próxima fase da Copa do Brasil? O que a CBF, né, programa os seus amistosos diante de jogadores que não disputam uma semifinal ou quarta de final de um torneio tão importante que é a Copa do Brasil hoje? E aí? Quem vai arcar com esse prejuízo? O clube? Porque cedeu um jogador para uma entidade, no caso da CBF, que não arca com prejuízo da possível eliminação da Copa do Brasil. E aí? Como é que continua o futebol? Sendo que os clubes brasileiros estão todos quebrados aí por causa de questão de dinheiro, que envolve não só premiação, como renda também. E aí? Como é que continua o futebol brasileiro? É complicado. É complicado, mas a gente faz uma análise também baseado no ser humano, é na pessoa, né? É de carne e osso, não é isso, Léo Baião? Então tem o desgaste físico, sim, né? É uma viagem longa, se a pessoa quer que você ficar aí 20 horas dentro de uma aeronave aí, tem aquela tensão nervosa, né, de estar fazendo uma viagem longa. Tem o conforto de ser aeronave, né, de primeira classe, né? Mas só o fuso horário... Esse cara dos melhores hotéis, também isso pesa, né? Mas só o fuso horário, né, o jogador, ele se perde nessa coisa toda. Tem uma questão, uma coisa que chama-se organismo, né? Você diria que os jogadores ficam confusos? Na verdade tem o outro lado, igual você falou. Eles também não estão viajando de caminhão nem de carro de boi, estão nas melhores aeronaves, hospedam-se nos melhores hotéis, ganham-se salários, né,
muito bons. Eu às vezes até brinco, né? Que o jogador de bola joga 2 vezes por semana, reclama. Mas e o servente de pedreiro? Que trabalha de segunda a sexta, de segunda a segunda e não reclama. Então, na verdade, a questão é que são atletas, né, preparados para competições, e é uma competição que vai envolver um desgaste emocional grande, um desgaste físico muito grande. É uma final praticamente para o Atlético nessa competição. Se perder, está fora. Então, prejuízo financeiro. Espero que a diretoria do Galo esteja sabendo o que está fazendo. Porque a preocupação, será se o Tardelli chega e resolve? Será se o Tardelli possa até não ter uma lesão hoje, mas isso pode influenciar numa lesão futura e nós perder o Tardelli para os 10 jogos que faltam ainda do Campeonato Brasileiro? Essa é a minha dúvida. Sem falar da questão do financeiro também, né, Jorge? Que é importante hoje. É lógico, tem que ser analisado, mas muitas das vezes você tem que ver que um jogador hoje, do naipe do Tardelli, se você perder ele lesionado, talvez o prejuízo financeiro que ele irá causar, estando lesionado, será às vezes até maior do que uma classificação. Mas eu falei essa questão da própria CBF. Fazer esse tipo com clubes brasileiros, para depois não tiver jeito de tampar o furo da arrecadação do financeiro, porque, né, em cima da hora, convoca o jogador para jogar lá, 2 amistosos não representou nada para o Brasil esse ano. Depois chega lá, põe o jogador para jogar hoje, vem uma possível contusão, ou então possível eliminação. Quem vai arcar com esse prejuízo financeiro dos clubes hoje? É a CBF? O goleiro, mais alguma coisa hoje? Não, essa questão da CBF, né, Léo, está sendo divulgada, né, a gente fala todo dia, a grande mídia do país fala. A CBF vai ter, sim, adotar uma medida, sim, nas datas FIFAs, porque tem realmente atrapalhado os clubes, não pode prejudicar também a seleção e muito menos o atleta, porém, ela tem que tomar uma medida nas datas FIFAs. Nós vamos ter agora, né, para o 2015 também a Copa da Copa América, né? O Brasil já deve iniciar também as eliminatórias, então vai ter que ser tomada uma medida assim, porque não tem como participar de tantas competições. Um atleta, ele é importante, principalmente um atleta selecionável, né? Ele é importante para o clube, é importante para a seleção e acaba ele não produzindo nem lá e nem cá. Muito bem, o goleiro Vitor está dando a receita para o Galo buscar a vaga, né? Segundo o Vitor, cada palmo de gramado é um prato de comida. O goleiro é uma das esperanças da torcida para a classificação, hoje à noite na Copa do Brasil, como todos sabem, e o Vitor tem um retrospecto favorável, né? Sobretudo, se você lembrar da Taça Libertadores do ano passado. O torcedor do Atlético santificou o Vitor, né? Santificou, entre aspas, né? Depois dessa defesa aí, Jorginho, a cobrança do Reasco, defesa do Vitor, partida contra o Tijuana na Taça Libertadores do ano passado, e através dessa atuação aí, depois dessa amplitude, né, que o papel do Vitor ganhou por essa passagem dele pelo Atlético, sobretudo pelo título conquistado, que partiu dessa defesa, desse momento, vamos dizer assim, na Libertadores, e é nisso que o atleticano está se apegando, né, na possibilidade de vencer por 2-0 e levando para os pênaltis, contar com o São Vitor, segundo eles afirmam, né, para que o Vitor possa salvá-los e com isso garantir a vaga do Galo para a próxima fase da Copa do Brasil, que é um grande goleiro, todo mundo sabe, mas falhou no jogo de ida, também já falamos sobre isso aqui, né, no segundo gol do Corinthians. Cada jogo é uma história e o Vitor hoje está a postos aí para tentar cumprir o seu papel e garantir, quem sabe, a classificação do Galo para a próxima fase. Jorginho. É uma possibilidade, né, Léo? A gente sabe que o pau que dá em Chico também pode dar em Francisco, né? Se o Galo perdeu lá de 2-0, pode sim ganhar também no Mineirão de 2-0. Sabemos da dificuldade que é um Corinthians, é um jogo decisivo, um Corinthians, né, já acostumado a grandes decisões, mas do outro lado tem o Clube Atlético Mineiro, um clube de glórias também, de tradição. Espero que o Atlético vença, de preferência de 2-0, o São Vitor vai lá e ganhe nos pênaltis e nós vamos pra galera. Aí é o carro. Ele tá rindo à toa, esperando que vocês ganharem os pênaltis, se traz com esse pensamento é o Chuá, daquele orgulho gostoso, o Carlinho lá do Café Íris também tá doido precisa chegar no pênalti mesmo, porque aí o risco vai ser maior. Estou de olho em você, Jorginho, de olho também no nosso diretor ali, que é flamenguista, mas segundo o Carlinhos, mas o Chuá tem uma simpatia assim, aliás, nós podemos... exatamente. Aí, parabéns. A simpatia atleticanística. Eles falaram, não foi eu não. Eu não acho que seja defeito. Grande Léo, você é um menino bonito, rapaz. Acho que seja defeito. É Flamengo, mas simpatiza com o Galo. Eu faço a pergunta para vocês, de olho, hein? meus queridos amigos, faço a pergunta para vocês, né?
Na hipótese do Flamengo se classificar, o que é bem provável, né? Vamos ser realistas, o Flamengo jogando em casa com a América de Natal, Maracanã lotado, venceu por 1-0 lá fora, tem todas as condições de se classificar. Em tese, o Galo passando, teremos, como em outras ocasiões, mais um Atlético Flamengo. E é aí um baita clássico nacional, né, um jogo que já decidiu competições nacionais, como o Campeonato Brasileiro de 80, que já foi alvo de polêmicas, como na Libertadores de 81, já foi fase semifinal em outras ocasiões, como em 87, né, na Copa União, e por aí vai. Só abrir o leque aqui de Atlético e Flamengo e seus jogos históricos, ficar falando a manhã inteira aqui, a tarde toda. Mas enfim, se o Galo conseguir se classificar, mais uma vez um grande clássico do futebol brasileiro que marcou história aí em várias ocasiões, sobretudo na década de 80, quando se juntasse os jogadores de Flamengo e de Atlético, certamente poderiam vestir a camisa da seleção nos atletas que ficariam muito bem representados. Se dá esse confronto aí, meu filho, aí eu vou deixar o pau quebrar pra lá e nesse dia não vou estar aqui, não. Eu não aguento esses dois, não. Não, aí não imaginamos que a Raposa avance a final. Já pensou o Cruzeiro Atlético na final? Não, você não pensou isso, não. Para quem tem coração forte. Tem que passar pelo ABC hoje. Ou o Flamengo e Cruzeiro para vingar 2003. O que eu quis dizer é o seguinte: se der esse confronto Atlético e Flamengo, nesse dia não vou participar do programa, só do Cruzeiro, do próprio Cruzeiro, pro resto, o pau vai quebrar esse Tenho certeza que a gente se entende aqui, né? É tranquilo, não, é tranquilo. Os grandes, né? Eles se entendem. Será? Se entenderam, igual entenderam ontem aí, ó. Agora, se der Cruzeiro Atlético na final, você não pode correr, né, Jorginho, ou André? Porque a possibilidade de Cruzeiro Atlético na final existe. Existe, claro. Da competição, aí. Mas aí você tem, não corre não. Não. Mas eu tô falando que o jogo... O Cruzeiro é favorito, tem mais time. Esse é o Mengão, né? O Mengão do meu amigo. Olha bem, o Mengão do Léo Baião e do meu amigo Aloysio Mendes Andrade. É um dos grandes rubro-negros, do Pedro Cunha. Mas também, eu acho que o mais importante... irmão do Marquinhos Cunha, que é vascaíno e está na segundona. Acho que o mais importante é que a Copa do Brasil está muito atrativa agora, está interessante, né? Está atraente, porque são grandes jogos nas semifinais, nas quartas de final também já são bons jogos, aí nas grandes confrontos e depois da final, grande decisão, e o rubro-negro está defendendo o título, é o atual campeão. É verdade, todo mundo tenta aí, e o Cruzeiro mais uma vez tentando ser penta. Vamos que vamos. Ô, Léo, como é que tá o tempo? O rapaz não olha pra cá, rapaz. Tá na hora de encerrar aqui, ó. São 12 horas e 28 minutos. Tem abraço aí, Jorginho? 12 e 28. Não tem, rapaz. Tem abraço de improviso aí. Aquele papel ali, se eu tirar ele aqui, pega mal no momento. Pega mal. Bom, mas, Léo, a verdade é o seguinte, é que o Galo hoje vai jogar, né, com a força da sua torcida. Nós estamos naquela pegada de sempre, né? Sempre acreditando, porque o atleticano não vai deixar de acreditar nunca. E nós vivemos de momentos, eu tenho certeza que hoje nós vamos ter um grande momento no Mineirão e vamos sair para fazer aquela carreata, porque lá no Galo é assim. Ganhou no jogo de botão, solta foguete. Ganhou de 1-0, carreata. Com nós não tem desse negócio, não. E vamos lá, Galão da Massa. Parece que você tem uma notícia do Jô aí, rapidinho aí, para nós matar. Pois é, exatamente. A verdade é o seguinte, eu vi lá na Alterosa Sport, na TV Alterosa ontem, houve uma reunião entre o Maluf e o Jô, e o pai dele foi ligado para o pai dele e falou o seguinte, que houve um acerto até dezembro entre a permanência dele no Atlético. Só que está esperando a definição do Calil se ele vai atuar no time ou a Pita vai treinar lá até dezembro para selar o contrato. Porque ele não está com interesse de continuar no Atlético, como eu falei aqui ontem, após a saída do Ronaldinho, porque as bolas não estão chegando para ele. A questão do Jô está resolvida, já sentou, já conversou com a diretoria do Atlético. O Atlético, se vencer o jogo do Corinthians hoje, vai ter mais 13 ou 14 jogos ainda nessa temporada. Se perder, vai ter mais 10 jogos pelo Campeonato Brasileiro. O Jô tem contrato até o final do ano com o Galo. É um jogador que tem um custo muito alto e o Galo não vai ceder esse jogador de graça. Então tem sim que valorizar o Jô ainda, tem que tolerar o Jô. Quem sabe ele faz aí 2 golzinhos aí e valorize. E a gente vende ele aí para o México aí ou para a Ucrânia aí. Nossa, vamos que vamos. Ele está reclamando, Jorginho, que depois da saída do Ronaldinho a bola não chega mais nele, que o esquema do Levi ele não reclamou disso não. Você nunca o pai dele falou isso lá ontem. O pai dele não sabe de nada. O pai dele sabe de nada. Não. Muito bem, 12:30, o nosso tempo já se esgotou. Um abraço para você, André. Amanhã a gente volta com a cobertura completa aí dos jogos de hoje.
Abraço. Você falou que o O pai dele não sabe, a bola tá chegando, ele não tá fazendo. Ô, meu Deus do A céu. bola tá chegando, quem tá chegando é o jogo. É, Eu ele já que sou tá pai do pai chegando. dele, O aí pai eu dele não calmo. sabe de nada, não. Um abraço, gente. Tudo com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Jorginho, amanhã a gente tá aí com tudo sobre a rodada, hein? Vamos lá, galão da massa. Ô, Chuá, vem com onda não, garoto. Estamos te esperando aqui amanhã, hein? O Chuarão, vamos esperar aqui, você tem, hein? Bom, é o seguinte, a bola tá chegando, quem não chega é o Júnior, que aparece para treinar, vai passear no Rio de Janeiro, que aliás é muito bom Pai passear é no Rio. pai, né? Pai é pai, vai ficar do lado do filho. pai Deus Mas sabe o não. pai Vai. falou aqui no Globo.com, Ah. que se ele não tomar cuidado, ele vai ficar igual o Vai Adriano. ficar igual o Adriano. Problemático. É, toma cuidado, Muito bem. Jô. 12 horas e 31 minutos agora, 12h31, nosso Semana Esportes de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado de mais um programa. As reprises às 4 da tarde, 10h30 da noite, na TV A Semana para você. Um ótimo dia, fiquem com Deus e até amanhã. Grande abraço e até lá.